Fala aí, minhas estrelinhas, eu sou Esté Souza, bem-vindos à minha constelação, estrelinhas. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho do molho da arquitetura. Isso mesmo, estrelinhas, você não ouviu errado, o molho da arquitetura. Então vamos lá. Estrelinhas, como vocês sabem, eu estou fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo e eu estou no segundo período. A gente está tendo uma cadeira que se chama Apresentação em Perspectiva, Visualização 3D. Inclusive eu já falei um pouquinho sobre ela, se você quiser assistir. Eu vou deixar aqui o link nos cards e também aqui na descrição. Não falei só dela, mas falei de todas as outras cadeiras, né? Que eu estou cursando agora no segundo período da faculdade de arquitetura e urbanismo. Essa cadeira, gente, é uma cadeira de desenho. E a gente começou a desenhar, primeiramente, vários tipos de texturas. A gente aprendeu a desenhar textura de madeira, textura de tijolo, textura de vidro. A gente aprendeu a desenhar vários tipos de texturas diferentes, para quando a gente for fazer o nosso desenho arquitetônico, a gente já saber como é que desenha cada tipo de textura. E depois que a gente aprendeu a fazer as texturas, a gente passou para a parte do molho do desenho arquitetônico. E o que seria o molho do desenho arquitetônico? O desenho arquitetônico nada mais é do que aquela parte de toda a estrutura. Pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser um condomínio, pode ser uma parada de ônibus, uma ponte. Seja o que for, o seu desenho arquitetônico, ele vai ser só aqui, mas você pode colocar molho nele. Molho quer dizer enfeite, você pode enfeitar ele de várias formas. Com árvores, com pessoas, com animais, com algum elemento que combine com a cena. Você pode colocar uma bicicleta, alguma coisa assim que você queira colocar, que vai enfeitar mais o seu desenho. E a professora estava explicando, gente, que é chamado de molho, porque molho dá gosto à comida, né? O molho deixa a comida mais gostosa, mais saborosa. Então, o molho do desenho arquitetônico deixa o desenho mais bonito, deixa o desenho mais apresentável, deixa o desenho com uma cara mais realista, entendeu? Por isso que é chamado de molho. Então, quando ela falou pela primeira vez o molho do desenho arquitetônico, eu fiquei sem entender nada. Mas aí depois que ela explicou, realmente faz sentido. Dá uma beleza a mais no desenho, né? E também, gente, além de dar uma beleza a mais, também traz uma noção de perspectiva. Por exemplo, se eu desenhar uma casa e mostrar pra vocês, vocês não vão saber se essa casa tá grande ou se tá pequena, não é? Agora, se eu colocar uma pessoa do lado da casa, vocês vão saber a partir do tamanho daquela pessoa se a casa é grande ou se a casa é pequena, tá? Porque quando a gente desenha uma pessoa, que é um molho do desenho arquitetônico, quando a gente representa uma pessoa no desenho, a gente está representando ela à altura que a maioria das pessoas tem, tá? Que eu acho que fica ali entre 1,70 mais ou menos, entendeu? Então, quando a gente desenha uma pessoa, né, uma figura humana no nosso desenho arquitetônico, a gente está desenhando mais ou menos uma pessoa de 1,70 m por aí. Eu vou pegar aqui um papel para desenhar para vocês verem. Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Eu vou fazer um desenho bem simples, sem compasso, sem régua, sem escalinhas, sem esquadro. Então vamos lá, vou desenhar uma casa. Daquelas que a gente desenha quando é criança mesmo. Tá aqui a minha casa. Acho que não dá pra vocês verem, né? Eu vou pegar um hidrocor, peraí. Hidrocor. Eu vou desenhar aqui por cima mesmo, só pra vocês entenderem. Então a gente vai desenhar o telhado da casa. E a gente vai desenhar as paredes e o chão da casa. Essa casa parece grande ou pequena pra vocês? Não dá pra saber, né? É só uma casa. Mas se a gente desenhar uma pessoinha aqui, a gente vai ver que a casa é gigantesca. Inclusive, eu desenhei essa pessoinha assim, gente, mas a professora não deixou a gente desenhar pessoinhas assim. A professora não deixou a gente representar a figura humana com palitinhas. Pois é. E se eu desenhar assim a pessoa, você vai ver que a casa, ela é pequenininha, ou seja, uma casa de boneco, entendeu? Então, o molho do desenho arquitetônico não serve só para enfeitar o desenho, serve também para dar uma perspectiva para o desenho, para a gente saber se o desenho é grande, se o desenho é pequeno, se o desenho está representando, né, um prédio muito grande ou se é algo pequeno, entendeu? Se eu colocar aqui só esse, parece que a casa é gigante, mas se eu colocar esse, parece que a casa é pequena, entendeu? Então, tanto as pessoas como também as árvores. Se eu desenhasse uma árvore aqui desse tamanho,
parece que a casa é tão grande quanto a árvore. Agora, se eu desenhasse a árvore aqui pequenininha, ó, a árvore pequenininha do lado da casa, a casa é gigantesca, entendeu? Muito maior do que a árvore. É mais ou menos isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E o molho desenho arquitetônico, como eu falei pra vocês, não é só uma coisa, né? São várias coisas que você vai colocando pra enfeitar o seu desenho. Podem ser pessoas, figuras humanas, né? Podem ser árvores de diversos tipos, podem ser arbustos, flores, podem ser animais, cachorrinhos e outros tipos de animais também. Pode ser bicicletas, né? Que você pode colocar tanto na casa como também uma pessoa passando na rua com uma bicicleta. Você pode colocar vários tipos de molhos no seu desenho arquitetônico. E, gente, a professora pediu depois... Falei pra vocês, né, que a gente tava aprendendo a fazer as texturas justamente pra quando a gente for fazer os nossos desenhos, a gente colocar a textura certa. Tipo, se eu quiser uma casa com textura de madeira, eu posso saber fazer a textura de madeira. Se eu quiser uma casa com a textura de tijolo, eu posso saber fazer a casa com a textura de tijolo, entendeu? Então a gente aprendeu a fazer todas essas texturas e depois a gente veio pra essa parte do molho arquitetônico. E aí a professora pediu pra gente fazer uma folha A3 de pessoas, de figuras humanas, né? E uma folha A3 de também árvore e vegetação no geral. Só que aí, como vocês, acho que vocês sabem, né? Eu não comprei folha A3 do papel sulfite. Eu comprei folha A3 somente do papel manteiga. E aí ela falou que a gente podia usar a folha A4. Então, seriam duas folhas A4. E primeiro a gente fez as figuras humanas. Essa daqui, gente, foi a primeira figura humana que eu fiz, a primeira folha de figura humana que eu fiz. Todas as figuras humanas eu fiz copiando da internet, porque ela deu a opção tanto da gente criar, como também da gente copiar pra gente poder aprender, pra gente poder entender. Então, todas essas aqui foram copiadas tanto da internet, como também dos exemplos que ela deu. A gente pode ver aqui vários estilos diferentes, porque cada pessoa que desenha tem o seu estilo. Inclusive, ela disse que a gente vai ter o nosso próprio estilo, né? Que ela tem um estilo, a outra professora tem outro estilo. E assim vai. Tá vendo que aqui são bem gordinhos. Aqui já são mais magrinhos. Aqui já tem uma forma esquisita. Aqui já parece uma estrelinha. Ó, tá vendo que aqui tem uma pessoa segurando um cachorrinho. Não parece um cachorro, né, gente? Mas dá a entender que é um cachorro. Entendeu? Então não precisa ser algo realista. Mas tem que ser algo que dê pra entender. Aqui uma pessoa com cachorro e aqui uma mulher com cachorro. Por que uma mulher? Porque tá com uma saia. Pois é. Aqui uma pessoa sentada. Aqui sentada também eu fiz a cadeira. Pessoas se abraçando, se abraçando. Aqui ó, uma pessoa com um filhinho. Aqui outra pessoa com um filhinho em outro estilo. E assim foi indo, né, gente? Essa daqui eu fiz somente copiando o desenho de outras pessoas. Só que aí, como eram duas folhas, na outra folha eu fiz somente com desenhos que vieram na minha cabeça, tá? Que inclusive foi muito difícil, porque fazer figuras humanas sem ser de palitinho e sem ser realista é muito difícil. E essa daqui foi a minha segunda folha, gente. E todos esses desenhos foram criados por mim, sim, não foram copiados. Saíram todos da minha cabeça. Ó. No começo eu queria fazer com a letra do meu nome, então eu coloquei um E. Eu fiz aqui uma mãe com seu filhinho, continuei fazendo, né, mãe com seu filhinho. Aí um casal, outro casal, aqui eu fiz uma forma. Aí eu fui explorando várias formas diferentes. Aqui um casal junto, nananã. Esse aqui ficou parecendo um sorvete. Aí eu fui explorando várias formas, né, gente? Esse daqui sentado, esse daqui com um cachorrinho. E aí eu fui fazendo. Esse daqui eu tentei fazer um coração. Aqui, ó, tá vendo? Várias curvas. E aqui eu tentei fazer de novo o E, só que mais elaborado. Não sei se ficou legal. E aí eu fui fazendo. Aqui, ó, uma mãe, um filhinho e o cachorrinho. Então, gente, foi isso. Eu fui fazendo, né, várias formas. Eu fui fazendo várias formas diferentes. E com o tempo a gente vai descobrindo a nossa própria identidade, o nosso próprio desenho, né? A nossa própria figura humana, como a professora fala, a Calunga. Ela disse que é conhecida como Calunga.
não é o nome específico desse desenho, mas é conhecido como calunga. Calunguinhas são esses bonequinhos representando as figuras humanas. E o segundo tipo de molho que a gente teve que fazer também, como eu já falei pra vocês, foram as árvores. E aí, gente, o primeiro desenho de árvore que eu fiz foi esse daqui. Eu segui o mesmo exemplo, gente, do desenho da figura humana. Uma folha eu fiz copiando e a outra folha eu fiz eu mesma desenhando, tá? Só que aí no caso da árvore, as duas eu copiei. Só que uma eu copiei da internet e a outra eu tirei foto de árvores e desenhei. Aí aqui, gente, eu copiei da internet vários tipos de árvores diferentes, tá vendo? Mais fininha, essa daqui sem folhas, essa daqui mais quadradinha. Nananã. Essa aqui parece um pinheiro. Essa daqui ficou muito fofinha. Essa aqui parece um algodão doce. Essa aqui parece um chifre. Mas e aí a gente foi fazendo, né? Eu fui fazendo, né? As árvores diferentes. E todas essas daqui eu copiei da internet. E aqui, gente, seriam as árvores vistas de cima, tá bom? Que inclusive a professora explicou que o desenho arquitetônico também são as plantas, né? Os cortes, as fachadas e tal. E aí a gente pode também enfeitar esses desenhos arquitetônicos que são as plantas. E aí quando a gente vai fazer uma planta, a gente sabe que a planta é como se fosse um corte assim de 1,5 metro do chão pra cima, né? E aí quando a gente vai cortar uma árvore, quando a gente vai botar uma árvore na planta, se a árvore for muito alta, não vai aparecer a copa dela, vai aparecer só o tronco. Então a gente representa só o tronco. Mas se a árvore for baixinha ou se for um arbusto, quando a gente for representar, a gente vai poder ver toda a folhagem. Então ela foi explicando isso também. E aqui são algumas árvores vistas de cima, mas elas seriam vistas de cima de uma planta de coberta, pavimento coberto. Porque uma planta de pavimento coberto a gente pode ver até o telhado. Se a gente consegue ver o telhado, então a gente consegue ver também a parte de cima das árvores. E a segunda, gente, eu vou mostrar pra vocês, que foi a que eu tirei foto de várias árvores. Inclusive vou deixar um videozinho passando enquanto vou falando com vocês. Eu tirei foto de várias árvores, gente. Toda árvore que eu ia ver, que eu via, eu tirava uma foto. Eu ia pra parada do ônibus, eu vi uma árvore, eu tirava foto. Lá na faculdade tem árvore, eu tirava foto da árvore. Enfim, onde eu visse uma árvore, eu tirava foto pra poder depois desenhar. Porque eu podia ter criado de cabeça, como eu criei as pessoas, mas só que eu queria desenhar as árvores mais parecidas possíveis. Então eu fui tirando foto das árvores que eu estava vendo e fui desenhando. E ficou assim, gente. Ó. Eu achei que ficou até bem interessante. Claro que não ficou idêntica às árvores que eu tirei a foto, mas só pra gente ter uma representação melhor. Ó, tipo, essa daqui é um tipo de árvore, já essa daqui é outra, essa daqui é outra. E assim sucessivamente, ó, tá vendo? Árvores que tem mais galhos e tem menos folhas, árvores que tem muitas folhagens, a gente não representa as folhagens no total, a gente representa elas assim, porque senão a gente ia ficar fazendo folhinha por folhinha. E isso é só um desenho arquitetônico, não é um desenho realista. Ó, vários tipos de árvores. Aqui só tem os galhos. Nananã. Várias árvores. Essa daqui é bem cheiona, essa daqui também. E aí eu fui representando vários tipos de árvores. Essa daqui é como se fosse um coqueiro. Não é um coqueiro, é uma palmeira, mas não é um coqueiro. Aí tem essa daqui também. Esses daqui são arbustos, gente. Essa daqui era uma árvore muito interessante, ela tem a parte do tronco, aí tem a copa, e depois tem mais tronco e mais copa. Aí tem essa árvore daqui também. Enfim, eu fui tirando foto e depois que eu tirei as fotos eu desenhei as árvores e ficaram assim os desenhos. Então, gente, esse foi o vídeo, esses foram os desenhos, os molhos, né, do desenho arquitetônico que a gente fez lá na faculdade. Se a professora passar mais algum tipo de molho, eu trago aqui pra vocês também. Essas não foram as únicas atividades dessa disciplina, dessa cadeira, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer todas as atividades que a gente fez nessa cadeira, inclusive foram muitas. Não que sejam difíceis, mas são muitas. Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês. E agora, o próximo assunto que a gente tá dando, gente, perspectiva isométrica. Depois a gente vai dar cavaleira e provavelmente a gente vai dar também as vistas mongeanas. No caso, a gente já deu um pouquinho disso lá no primeiro período, quando a gente viu as plantas baixas, né? A gente deu um pouquinho de vistas mongeanas. Mas esse foi o vídeo. Assim que tiver mais atividades, eu trago aqui pra vocês.
vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal. Com Deus. Beijos e até o próximo.